João Gabriel e nós vamos trabalhar filosofia nessa nossa aula. Antes de desenvolvermos um conteúdo do que vai ser trabalhado nas próximas aulas e antes de desenvolvermos também um pouco da história da filosofia, é importante fazermos uma breve introdução sobre o que é a filosofia e para que ela serve em nosso dia a dia, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional e também como desenvolvimento pessoal. Podemos dizer que a filosofia, ou o significado da palavra filosofia, significa a busca pelo conhecimento, ou o conhecimento do mecanismo por trás do funcionamento da existência, da realidade e de todos os componentes existentes na vida. Ora, a própria palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Philo significa amigo ou amizade e sofia significa sabedoria em grego. Ora, e é justamente no mundo grego que se iniciou a filosofia. Embora muitos outros povos anterior tivessem desenvolvido o que nós podemos dizer como sabedoria existente em determinados conteúdos, tanto no meio religioso como também em outros aspectos da vida, como o conhecimento específico a respeito de arquitetura ou a respeito de arte, por exemplo, né? As próprias pirâmides do Egito, por exemplo, elas surgiram muito depois, muito antes da filosofia grega, assim como artes ou táticas de guerra, táticas de agricultura, táticas comerciais, tudo isso surgiu anterior à filosofia. Mas ainda assim, esses conteúdos não eram propriamente filosofia, ou não trabalharam propriamente filosofia, e sim sabedoria humana, por assim dizer, mas não a busca necessariamente pelo mecanismo por trás de toda essa sabedoria, não a busca pelo mecanismo ou a essência, a raiz de todo esse conhecimento. E isso foi desenvolvido justamente na Grécia Antiga. Ora, nas próximas aulas nós vamos trabalhar a respeito dos primeiros filósofos, o que é que eles pensavam, o que é que eles imaginavam. Nessa aula nós vamos fazer realmente uma breve introdução a respeito de tudo isso. Mas o que nós podemos já de antemão definir é que os primeiros passos da filosofia na Grécia Antiga, ela surgiu mais como uma busca pelo a raiz daquilo que já era natural e existente, aquilo que poderia ser visto. Por exemplo, né, de onde o mundo surgiu, ou qual é a essência primordial do mundo, de onde, qual é a fonte, né, a matéria principal de todo o desenvolvimento da existência, seja das estrelas, seja do Sol, da Lua, do próprio Sol, ou melhor, da própria Terra, do ar, da água, enfim, qual é a substância de tudo isso, qual é, né, o elemento primordial que faz com que tudo isso se sustente, exista. Essas foram as primeiras perguntas surgidas ali nos primeiros momentos da Grécia. E percebam que todas essas perguntas elas eram de cunho naturalista mesmo, de cunho natural. Elas não propunham ainda perguntas mais profundas que hoje nós fazemos e que naquele período os gregos começaram a desenvolver posterior com grandes nomes da filosofia que nós conhecemos, como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Mas esse primeiro momento ali da filosofia eram as buscas, ou essas eram as perguntas, os questionamentos existentes. Né? De onde veio o mundo, de onde veio a existência, de onde veio a vida, de onde veio o tempo, de onde veio as estrelas. Então, essas eram as primeiras perguntas, ou como tudo isso funcionava, qual era o funcionamento, né, de todos esses elementos existentes. Podemos também dizer que em um dado momento, em um certo momento, a filosofia ela começou a ganhar alguns rumos específicos, algumas doutrinas específicas que a detalhava, que a delimitava, que a fazia, por assim dizer, ganhar mais um corpo científico. Por exemplo, hoje em dia, né, depois nós vamos tratar isso com mais afinco, estou falando, mas hoje em dia nós podemos subtrair da filosofia quatro bases primordiais. A primeira delas é a metafísica, que, por exemplo, que trata a metafísica. A metafísica ela trata a respeito de temas além da física, coisas que não estão no corpo físico da existência. Como, por exemplo, nós temos uma alma, o que é a liberdade? O que é a existência?
o que é a substância, o que é existir. Essas perguntas, por exemplo, para onde nós vamos quando nós morrermos, são perguntas metafísicas. Outro corpo também da filosofia é o que nós chamamos de epistemologia, que trata a respeito do fundamento de todas as coisas. Como é que você sabe que o que você sabe é verdade? Como você sabe que o que você acredita é realmente a verdade absoluta? Como você acredita, ou qual é o fundamento de todas as suas perspectivas, de suas expectativas, de tudo aquilo que você espera que aconteça? Esses temas são o que nós chamamos de epistemologia. É o que trata a fundamentação, a base de todo o argumento, de tudo aquilo que é concreto, de tudo aquilo que é existente. Um terceiro ponto também que nós podemos tratar a respeito da filosofia é a lógica. Ou seja, o que você fala, o que você acredita, o que você pensa, o que você se estabelece, onde você estabelece, o que você planeja, essas coisas elas estão dentro de uma sequência lógica, elas estão dentro de um argumento lógico, eles funcionam de maneira lógica, ou elas existem de maneira lógica. Então, esses temas, a lógica ela tenta subtrair do mecanismo existencial aquilo que é lógico e aquilo que não é lógico, e necessariamente, né, buscando a partir disso um ponto de partida para a verdade. Claro, estou falando isso aqui tudo de maneira resumida, depois nós vamos tratar de maneira profunda nas próximas aulas. Um outro ponto também bem interessante, por fim, é o que a gente chama de ética ou, né, moralidade. Alguns filósofos vão dizer que é a mesma coisa, outros vão dizer que são coisas distintas, mas basicamente é aquilo que nós tratamos do que é certo e do que é errado. Ora, o que nós fazemos é certo ou o que nós fazemos é errado? De repente, mentir é certo ou errado? De repente, ser desonesto é certo ou é errado? Ou outros temas mais profundos de outra natureza também das nossas ações, que hoje em dia ainda são tratados ainda dentro de um corpo ainda mais complexo, que é o corpo jurídico, mas o furto, o homicídio, etc, etc, é certo ou errado, isso é certo ou errado. Então esses temas também são tratados dentro dessa norma filosófica que é a ética. Então nós podemos dizer que a filosofia ela se divide nesses quatro corpos grandes, e outros são basicamente derivados desses quatro, né? Seja a ordem filosófica da política, a ordem filosófica da economia e por aí em diante. E é bom também falarmos sobre isso, porque quando nós trazemos a filosofia para o nosso presente, trazemos a filosofia para o nosso contemporâneo, são esses temas mais derivados que são mais visíveis, que nós estamos mais acostumados no nosso dia a dia. Né? Elementos como a metafísica, como a epistemologia, a moral nem tanto, mas a própria lógica também, nós não tratamos muito, mas elas se fazem presentes nas coisas de ordem menores dentro da filosofia, né? Como a política, como outros temas, né? A cultura, a arte, a história e assim por diante, a religião também. Ora, mas trazendo mais para o nosso contexto, o porquê a filosofia é importante para o nosso dia. Basicamente, a filosofia está na raiz, no fundamento de todas as nossas disciplinas, de tudo aquilo que nós vamos fazer e operar na nossa vida. Isso tanto no cunho profissional, como no cunho pessoal, como no cunho social também. A filosofia ela se faz presente por trás de todas as outras esferas da vida humana e da existência como um todo. Por exemplo, a partir do momento que você pensa o que eu vou fazer é certo ou errado, ou qual o objetivo disso que eu estou fazendo, qual o propósito disso que eu vou fazer, que eu estou pensando em fazer, isso vai dar certo ou vai dar errado? São temas propriamente filosóficos que nós tratamos no nosso dia a dia. Quando nós tratamos, por exemplo, a respeito da nossa vida pessoal e nós queremos tomar decisões e começamos a pensar, né, nas possibilidades dessas decisões que nós vamos tomar, isso é uma filosofia. Ou quando nós começamos a pensar, de repente você aí é um vendedor, ou você de repente é um professor, e você começa a pensar na natureza da sua profissão, você está filosofando, né? O que é isso que eu estou fazendo? O que é, né, a natureza dessa minha profissão? Isso é necessariamente filosofia. Portanto, a filosofia ela encharca todo o organismo da existência humana, e se faz necessário nós pensarmos e desenvolvermos no âmbito da nossa existência a filosofia. Por isso a filosofia ela se faz essencial e muito presente em
todas as áreas, em todas as esferas da existência humana. É impossível você desenvolver bem a existência humana se você não estiver atenuado à filosofia, se você não estiver realmente pensando a filosofia de uma maneira bem central. E é por isso que é importante o estudo da filosofia. Né? Na filosofia você não vai simplesmente estudar de forma acadêmica ou estrutural essas quatro grandes disciplinas da filosofia que eu falei. Você vai ampliar o seu campo de visão dentro desse universo, a ponto de você começar a ver tudo isso dentro da sua própria vida, dentro da sua própria existência, dentro da sua própria organização de vida. Por isso a filosofia ela se faz presente de uma forma muito, muito grande em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os sentidos da vida humana. Só para concluirmos a nossa aula, acredito que já foi uma boa introdução do que virá posteriormente, né? Nós podemos dizer que a filosofia como campo de ensino e campo de estudo, ela é muito ampla também. Ela se relaciona com todas as outras áreas, não somente no sentido pessoal, como eu falei, ou no sentido investigativo ou especulativo, como eu falei aqui, mas ela se relaciona com todas as outras áreas também, buscando a melhor adaptação, a melhor adequação dessas áreas para o nosso dia a dia. Então, de repente, se você vai ser uma pessoa que vai trabalhar na área de humanas, na área das ciências naturais também, ou você vai trabalhar em outras ordens profissionais, de repente você vai, a partir da filosofia, buscar a melhor forma de você desenvolver de forma ampla, eficaz e eficiente a área que você vai desempenhar. Então a filosofia ela se propõe no nosso dia, no nosso presente, não somente trazer questionamentos de ordens existenciais, mas também de ordens funcionais e eficazes para o nosso funcionamento profissional. Portanto, a importância da filosofia no nosso dia a dia, na nossa existência, de todas as formas, todos os lados, é extremamente imprevisíveis e extremamente importantes. Por isso, se há essa necessidade de um bom desempenho filosófico para o bom desempenho das outras áreas da vida humana. Nos próximos estudos nós vamos trabalhar um pouco a respeito da história da filosofia, né? Vamos tratar um pouco dos principais nomes da filosofia, fazer uma investigação ampla a respeito de seu pensamento, e também nós vamos tratar a filosofia de uma forma mais crua também, mais abstrata, né? Trazê-la de uma forma mais contemporânea também, mostrando como a filosofia se relaciona de forma profunda com tudo que nós trabalhamos.